Olá, meu nome é Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje iremos aprender como criar uma tabela calendário em DAX. Em dois vídeos anteriores, na aula 18, eu ensinei como criar utilizando a linguagem M. Foi um guia completo, mais de 20 minutos de vídeo ensinando de A a Z como criar uma tabela de dimensão calendário para análises temporais. Hoje estarei ensinando outro método que é em DAX. O que difere um do outro é apenas a forma de fazer e aí depende do gosto de cada um, basicamente. Então eu irei ensinar as duas formas. A primeira você confere aqui no canal, o vídeo 18, e eu vou deixar aqui nos cards também para você conseguir assistir posterior a essa aula. Então aqui obter dados, importar dados do Excel, e aqui vídeo 20, que é esse vídeo que eu estou gravando agora, nós temos aqui base produtos, que é a mesma base inclusive do vídeo 18, justamente para criar, para depois vocês conseguirem comparar que é idêntico o resultado final. Então aqui eu vou selecionar o relatório e vou dar um carregar direto. Nesse vídeo eu não farei nenhum tratamento na linguagem M no Power Query, apenas utilizando 100% DAX, ok? Então aguardar ele carregar aqui, uma base fictícia e super leve. Então ele já carregou e eu vou visualizar aqui a tabela. Aguardar carregar, ótimo, carregou. Vocês notem que quando é uma coluna de data, o Power BI ele já cria uma hierarquia implícita, que ele já tenta, utilizando a própria inteligência artificial dele, criar uma tabela de dimensão, uma tabela de calendário aqui. Então a gente tem hierarquias e tal, a gente não vai utilizar essa daqui. Qual que é a diferença? Bom, tem algumas diferenças, mas se você se sentir mais confortável, pode utilizar essa daqui. Porém, para ter mais liberdade dentro do Power BI, a gente costuma criar uma tabela de dimensão calendário. Aqui, então, eu vou pegar essas datas que está por extenso e vou colocar o short date aqui, ok? E aqui os valores eu só vou converter para moeda brasileira. Deixa eu localizar aqui. Devia ter uma barra de busca nessa parte aqui, porque realmente é um pouco difícil. São muitas moedas aqui e ele não deixa as principais ali no topo. Então aqui, ó, português Brasil. Ótimo. Apenas para ficar organizado aqui nosso relatório. Beleza, então como faremos aqui em DAX? A gente vai criar uma nova tabela. Então, ferramentas da tabela, nova tabela, ok? Então, ele vai criar uma nova tabela aqui, onde a gente dá o nome dessa tabela. Eu vou chamar ela de calendário. E aqui a gente vai usar uma função chamada calendar. Essa função, ela pede dois parâmetros, a data início e a data fim. Então, aqui nós iremos buscar a menor data possível e a maior data possível, tá? E como faremos isso de forma dinâmica? Aqui a gente vai utilizar a função min para trazer o mínimo. O mínimo aqui é da data início. E o máximo é a data de vencimento. Aí é uma questãozinha de lógica aqui e também de você conhecer um pouco o relatório que você vai utilizar, ok? Mas por que então não trunco uma data aqui, sei lá, 1/1 de 2018, que é a menor data aqui, e 31/12 de 2020? Simplesmente porque se amanhã ou depois você quiser acrescentar dados, tanto dados anteriores quanto dados futuros, o Power BI ele tem que entender isso de maneira automática. Você truncando uma data, colocando aqui manual, você não vai conseguir, ele não vai ter essa inteligência de identificar que você inseriu novos dados no relatório
e trazer para cá, sendo que você colocou essas informações truncadas. Então, dessa forma, ele sempre vai puxar a menor data e a maior data. Aqui poderia ser inclusive da mesma coluna, mas como nós temos duas colunas aqui de data, eu estou trazendo a menor de uma e a maior de outra, tá? Então, ele já criou aqui, ó, a menor 24/7/2018, né? E até a maior aqui que vai data futura. Aqui eu só vou formatar também para ficar um short date. E aqui a gente vai inserir uma nova coluna, porque agora eu vou criar informações segregadas em cada coluna. Então aqui eu vou separar as informações referentes a dia e vou usar a função day e trazer da coluna data que a gente criou aqui. Então ele já vai e busca o dia aqui, ó, 24. Agora eu vou criar uma outra aqui de mês e usar a função month também da coluna data. Ótimo. E agora a gente vai trazer o ano, a função year, aqui coluna data, ok. Então beleza, aqui eu tenho dia, mês e ano, 24/7/2018. E a gente pode brincar aqui agora, inclusive. Então eu vou querer o mês por escrito, né? Então mês, nome. E a gente pode, para isso, para trazer essa informação, a gente pode usar uma função chamada format. E a gente determina de qual coluna a gente quer usar essa formatação. E aqui eu determina o parâmetro que ele quer formatar. Então, entre aspas duplas, eu vou colocar 4 vezes M, assim, que ele já vai entender que eu estou querendo que ele traga o nome do mês completo. Então, aqui ele trouxe julho, agosto. Se eu quisesse abreviado, bastava eu colocar 2 M's aqui e ele já traria abreviado. Opa, 2 M's assim não deu certo. Deixa eu ver, com 3. 3 M's. Então ele já trouxe aqui abreviado. No caso eu quero 4, porque eu quero o nome completo. Bom, tem o mês nome. Agora eu quero dia, semana, nome. Eu quero segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então para isso eu também vou usar o format, tá? Da coluna de data. E aqui eu vou colocar 4 desse e o Power BI já vai entender que eu quero o dia da semana por extenso. Terça-feira, quarta-feira, tá? No vídeo anterior eu também ensinei como identificar se é um dia útil ou um dia não útil. Aqui eu vou fazer rapidinho, mas eu não vou entrar em mais detalhes, tá? Então aqui é dia útil e eu vou usar a função weekday, data, no return deixar 2 aqui, considerando segunda 1, e eu vou armazenar essa informação numa variável dia, semana, e eu vou dar um return aqui com uma condicional, um if, se o dia da semana ele for maior que 5, então tirar o caps lock aqui, final de semana. Se não, dia da semana. Tirar esse D aqui maiúsculo e daqui também, só para ficar bonitinho. Fechar meu if aqui e vou dar um enter. Então aqui eu consigo identificar se é um dia da semana ou um final de semana, ok? Eu também poderia utilizar aqui essa coluna, assim, sábado, domingo também funcionaria, mas a gente já tem uma função aqui própria para isso, que é o weekday. Então aqui a ideia é ser o mais rico possível de funções, justamente para a gente conseguir explorar.
Aqui eu poderia fazer uma concatenação, né, do mês-ano. Então a gente poderia utilizar aqui mês-ano também. E simplesmente a gente poderia usar a função concatenate, só que ele só aceita 2 argumentos. E eles ficariam grudados, né? Eu não conseguiria usar um separador, que seria um terceiro argumento. Então a gente pode vir aqui, colocar... Vou trazer o mês nome e usar o e-comercial dessa forma, tá? Que ele também serve para concatenação. Então aqui ele está concatenando, vou concatenar com o ano, e aqui eu consigo usar vários argumentos. Então aqui eu estou usando 1, 2, 3 argumentos, tá? E o interessante da dimensão calendário... Opa, eu fiz algo errado, eu acho que é só um e-comercial aqui. Vamos ver. É só um e-comercial, tá? Então ele concatenou 3 argumentos, diferente da função concatenate, que aceita só 2 argumentos. Então olha só, então a vantagem de criar uma tabela dimensão de calendário é justamente isso. Você pode criar várias métricas aqui, não ficando somente limitado ao que o Power BI aqui te oferece. Se eu quisesse um ano com mês aqui, eu não conseguiria. O dia útil também não. Esse daqui é a limitação, tá? Aqui tem um trimestre, eu também posso fazer o trimestre aqui na minha tabela calendário. Vou criar uma nova coluna aqui, chamar de quarter. Vamos colocar em português mesmo, trimestre. E aqui eu posso usar um switch, que também já ensinei a diferença do switch pro if, tá? Então aqui, como eu tenho mais de uma condicional, eu vou usar o switch. Ele é mais performático nesse aspecto, tá? Você colocar várias condicionais em vez de colocar if dentro de if, tá? Então aqui, se o meu mês, minha coluna de mês, ele for menor, ou agora eu não lembro se é igual aqui, eu vou colocar igual antes. Não, eu acho que é menor ou igual a 3. Então, o resultado vai ser T1, tá? E se aqui for menor ou igual a 6, ele vai ser T2. Se ele for menor ou igual a 9, ele vai ser o T3. E se não, né, ele vai ser o T4, que é a sobra da condicional aqui. Então vamos ver se deu certo, ó. T1, T2, T3. Deixa eu colocar o T1 aqui, ó. Então é só janeiro, fevereiro e março. Então deu certo. Coloquei até o trimestre aqui. Então você pode brincar isso daqui de várias formas, tá? Agora aqui tem um pulinho do gato. Por quê? Como o Power BI ele cria já uma hierarquia aqui, imagina que implicitamente dentro do Power BI ele está criando uma tabela dimensão calendário para cada coluna aqui. E isso são códigos dentro do Power BI. Ele está consumindo, né? E ele está gravando essas informações no seu arquivo projeto. Então isso daqui, consequentemente, ocupa espaço. Imagina se você tem 50 colunas de data, dependendo do seu projeto. Entendeu? Então você cresce substancialmente aí pode ser até uma questão pífia, mas por boa prática é interessante a gente eliminar isso daqui porque é espaço, né? Então o Power BI ele tem a opção aqui, ó, marcar como tabela de data. Primeiro a gente vai fazer esse relacionamento aqui.
Então eu vou relacionar o date com data início, que é o que vai ficar ativo, né? E eu vou relacionar o date com data vencimento. Ele vai relacionar, mas vai ficar inativo. Para usar ele aí eu tenho que usar uma função específica, mas já está relacionado aqui. E aí nota que quando eu relaciono, ele já tirou aqui inclusive, né? Já não tem mais, porque ele entende que agora ele está bebendo dessa fonte aqui, tá? E no decalendário aqui, ó, marcar como tabela data. Justamente porque eu passando essa referência para ele, ele fala, então beleza, então eu não preciso mais ficar criando tabela calendário, tá? O único parâmetro que ele pede aqui é uma coluna de data, e essa data ela tem que ter arquivo, informações únicas. Então, justamente é isso daqui, ele não tem informações duplicadas. Ele menciona aqui, ó, a coluna deve ser do tipo de dados data e conter somente valores exclusivos. Então eu dou um OK e agora ele internamente ele referenciou essa tabela de calendário aqui como uma tabela de datas, tá? Beleza, nós temos aqui então nossa decalendar totalmente criada, e a gente pode usar todas essas informações aqui ao nosso favor. Então eu vou plotar um arquivo, um gráfico aqui, tá? Só para a gente exemplificar. Primeiro eu vou criar uma medida que vai ser a quantidade de produtos vendidos, né? Quantidade prod, que vai ser um count, não, vai ser um sum, perdão, da tabela produtos aqui, quantidade. Rapidinho, só para a gente conseguir plotar aqui. Então beleza, eu vou trazer esses valores e vou colocar aqui por mês nome. Então aqui, perceba, aqui eu só vou colocar uma segmentação para conseguir filtrar o ano. E aqui eu tenho um ano, então eu coloquei aqui, olha só que interessante. Aqui eu posso colocar uma lista, vai ser mais interessante. Então tem de 2018 a 2026, eu quero o de 2020 aqui. Olha só que legal, então. Só que você percebe que aqui embaixo não está seguindo uma lógica de ordenação. Se eu pedir para classificar aqui, eu posso pedir para classificar por mês. Se eu colocar em ordem decrescente ou crescente, ele não está trazendo certinho, janeiro, fevereiro, tal. Isso daqui é um martírio de muita gente, tá? Muita gente mesmo nas comunidades, nos grupos, elas têm dificuldade em fazer essa ordenação aqui. Bom, eu vou ensinar como a gente resolve isso, tá? Então aqui eu vou copiar essa tabela e vou colar no Excel aqui, porque eu quero uma informação dela, tá? Então eu vou dar um Ctrl V aqui, só que eu quero só essa informação aqui, ó, o dia da semana. Eu vou deletar aqui, tirar o dia útil aqui, então tá só dia da semana, tá? E aqui em dados, vou pedir para ele remover duplicadas, ok, não, perdão, coluna errada, é o mês nome, tá? Mês nome, agora sim, vou pedir para remover duplicadas. Então beleza, eu tenho 13 informações aqui, sendo o título, né, e os meses aqui por os 12 meses do ano. Vou dar um Ctrl C e lá no Power BI, aqui em página inicial, vou pedir para inserir dados, que aí eu vou criar uma tabela manual, totalmente manual de fato. Essa primeira coluna vai ser ordem, tá? E a segunda coluna que eu vou dar um Ctrl V, não copiou, Ctrl C, Ctrl V, aí ótimo. E aqui eu só tenho que organizar aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ok? Então essa daqui vai ser
classificação mês. E vou mandar carregar ela aqui. Então, eu criei uma tabela manual lá no Power BI. Isso é bastante possível, tá? Isso a gente utiliza para alguns casos. Então, eu criei aqui, olha só. A ordem aqui eu vou deixar em ordem crescente, aí sim, ó. Janeiro, fevereiro, tal. Tá pegando os 12 meses certinhos. E agora eu vou relacionar essa classificação com a coluna na tabela calendário mês-nome. Por isso que eu deixei aqui com o mesmo nome, para ficar mais fácil de identificar. Isso é uma boa prática também. E aqui, onde está o pulo do gato? Aqui na classificação mês, a gente vai vir aqui, ó. Cliquei na coluna e vou aqui, ó, classificar por coluna ordem. Então agora ele vai classificar essas informações por essa ordenação. Como essa ordenação está numérica, ele já entende que o 2 é depois do 1, o 3 é depois do 2 e assim sucessivamente. Tá? Então agora se eu for plotar aqui, em vez de eu trazer a coluna nome mês da de calendário, eu posso trazer da classificação mês. Então colocando aqui, olha só que interessante, agora sim ele já classificou certinho aqui. Não, ainda não classificou certinho por causa do classificar por mês nome, ordem crescente. Agora sim, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Porque 2020 só foi até agosto. Deixa eu ver 2018. Julho, agosto, setembro, outubro. Esse daqui tem 2019, tem todos os meses. Janeiro, fevereiro, março. Ok? Então eu posso fazer isso com outras colunas aqui também. Isso é um conceito de Snowflake, né? A modelagem dos dados, Snowflake, mais ou menos, tá? Eu quero plotar aqui dia da semana, né? Eu posso também colocar aqui na hierarquia, etc. Então a gente pode brincar de várias formas, ok, galera? Bom, é isso. Espero que essa aula tenha lhe ajudado. Esse arquivo aqui, ó, vou salvar dentro da pasta vídeo 20. Tá? Vídeo 20, então ela vai estar na descrição aqui, porque eu compartilho meu OneDrive e lá tem os arquivos de todas as aulas. Esse arquivo está pronto. O que eu recomendo é você estudá-lo e tentar replicar aqui cada fórmula que foi utilizado aqui, ok? Bom, é isso. Os links, tem uns links úteis na descrição, que é rede social, tem um grupo do Telegram para dúvidas e tem também o do OneDrive para você resgatar esse arquivo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no meu canal e eu vou nessa. Falou, até a próxima!